Olá, jovens, tudo bom com vocês? Olá, jovens! Como é bom poder estar aqui mais uma vez e expressar os nossos sentimentos para vocês. Nós gostaríamos de fazer todos bem-vindos, os jovens de São José dos Campos, São José dos Campos Sul, de Guaratinguetá, Taubaté, de Itaquá, de Cumbica e de Mogi das Cruzes. Onde vocês estiverem, recebam o nosso amor e nós os amamos. Jovens, hoje nós gostaríamos de mais uma vez relembrar com vocês o nosso tema do ano, que é Confia no Senhor. E nós sabemos o quanto isso tem sido importante nas nossas vidas, o quanto isso tem sido requerido de nós nesses últimos dias, no nosso afeiçoar, das coisas que têm acontecido, das mudanças. Então o Senhor, Ele tem nos mostrado que a confiança ela deve ser aquela todos os dias. Todos os dias nós temos que confiar no Senhor. Mas existem alguns momentos de nossas vidas que nós precisamos mostrar uma confiança maior. E nós gostaríamos de compartilhar alguns conselhos que os nossos líderes estão nos passando. E nós gostaríamos de compartilhar com vocês agora um vídeo da irmã Cordon, que ela é presidente das moças geral, das moças. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do que ela vai nos dizer. Nosso amado profeta, o presidente Russell M. Nelson, lembrou-me de duas verdades simples que são essenciais para o grandioso e glorioso trabalho de vocês. Eu estava sentada no sofá com meu marido quando nosso profeta puxou sua cadeira para mais perto, quase encostando seus joelhos nos nossos, e olhou para mim com seus penetrantes olhos azuis. Eu não tinha certeza se meu coração estava disparado ou se tinha parado completamente quando ele me chamou para servir como presidente geral das moças. Ele fez uma pergunta que ainda toca meu coração. Bonnie, qual é a coisa mais importante que os jovens precisam saber? Ponderei por um momento e disse, eles precisam saber quem são. Sim, exclamou ele. E eles precisam conhecer seu propósito. Você é um filho querido e amado do Pai Celestial. Ele o ama com tamanha perfeição que enviou seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para expiar por você e por mim. Com isso, vemos o quanto é importante nós confiarmos no Senhor. E, acima de tudo, nós sabemos o quanto Ele nos ama, o quanto Ele se preocupa com cada um de nós. E nós precisamos mostrar para o Senhor o quanto nós o amamos. E nós podemos fazer isso de duas formas. Nos arrependendo de nossos pecados todos os dias, das coisas que nós deixamos de fazer e as coisas erradas que fizemos. E também mostrando um amor maior, obedecendo aos seus mandamentos. Com isso, eu gostaria de compartilhar uma escritura com cada um de vocês, que está em Doutrina e Convênios 82:10. E essa escritura, para nós, ela é muito importante. E ela nos diz algo que realmente vai nos mostrar o que nós precisamos fazer e entender. Então, em Doutrina e Convênios 82:10 diz: Eu, o Senhor, estou obrigado quando fazeis o que eu digo, mas quando não o fazeis, não tendes promessa nenhuma. Então, hoje, o Senhor requer que nós obedeçamos aos seus mandamentos. E, acima de tudo, Ele quer que nós confiemos nele, assim como Ele nos mostrou no tema do ano, que é a escritura do ano, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Então, isso que é o que nós precisamos entender. Jovens, vocês precisam entender que Deus não colocou vocês aqui na Terra por acaso. Deus tem um plano. E esse plano é chamado plano de felicidade. Nós vivíamos com Deus antes, na pré-existência, e viemos aqui para a Terra, para ser testados e provados, e podemos ter nosso crescimento.
E como Deus sabia que nós, aqui na terra, iríamos errar e pecar, foi providenciado um Salvador, que foi enviado Jesus Cristo, que morreu e sofreu por nós e expiou pelos nossos pecados, para que nós, então se arrependendo, não pudéssemos sofrer e pudéssemos voltar à presença de Deus. Então, nunca se esqueçam que vocês são filhos de Deus. Isso é a mensagem mais importante. Vocês são filhos de Deus. E Deus os ama, e Jesus Cristo também. E esse tema do ano, que foi retirado das Escrituras, foi retirado lá da Bíblia, em Provérbios 3, de 5 a 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Nós precisamos confiar no Senhor e não achar que nós sabemos as coisas por nós mesmos. Confiar no Senhor é mais do que a gente ficar esperando, né? Nós precisamos confiar e agir. Eu sei que muitas vezes não é fácil. Na nossa vida, a gente passa por muitas provações e desafios. Nós, eu e a Miriam, nós pudemos entrar na igreja quando nós éramos jovens. Eu me batizei na igreja quando eu tinha 14 anos. E você? Eu me batizei quando eu tinha 12 anos. E nós pudemos passar nossa juventude toda na igreja. E isso abençoou a nossa vida e da nossa família de muitas formas. E durante a nossa vida, em todas as dificuldades, nós aprendemos a confiar no Senhor. Mas nem sempre as bênçãos do Senhor são automáticas. Às vezes, nós precisamos esperar de esperança, não de ficar esperando. Então, nós precisamos confiar no tempo do Senhor. As bênçãos, como foi falado na conferência geral, as bênçãos de Deus, ou a nossa salvação, elas não são montadas numa planilha de Excel. É muito mais do que isso. Vocês, cada um de vocês, nasceram na Terra numa família específica, num momento específico. Vocês são chamados pelos profetas como a geração mais eleita e especial de todos os tempos. São os servos que Deus preparou para que vocês pudessem nascer nesse tempo, em preparação à segunda vinda de Cristo, para poder coligar Israel. Existe uma grande obra acontecendo e vocês fazem parte dela. Vocês podem fazer parte dessa grande obra em qualquer lugar que vocês estejam. Seja na escola, na casa de vocês. E confiar no Senhor é esperar que no devido tempo, na sabedoria dele, ele vai nos abençoar com tudo que nós precisamos. Todas as coisas. E nós obteremos nessa vida felicidade e poderemos voltar a viver com Deus. Talvez você olhe para nós e imagine que nós temos uma vida de perfeita felicidade e que nós chegamos nesse momento da nossa vida com muita facilidade. Mas durante a nossa vida, desde que nós éramos jovens, nós passamos por muitos desafios. Quando eu me batizei na igreja, meus pais não eram membros da igreja e nunca se tornaram. Se tornaram só depois que eles faleceram. E eu, como jovem, eu queria muito que meus pais se batizassem na igreja. Eu queria ter uma família na igreja, daquelas famílias que eu assistia na reunião sacramental. E eu tinha e tive esse desejo de ter esse tipo de família. E eu busquei isso. Então, eu frequentei o seminário, eu estudei as Escrituras, eu fiz uma missão, eu fiz a missão Brasil-Curitiba no ano de 1989,
E quando eu voltei da missão, um ano depois, eu me casei com a Miriam. E nós temos 2 filhos, que são a Rebeca e o Moroni. Então, hoje eu sou um advogado, eu trabalho, eu tenho meu próprio escritório. Essas bênçãos foram acontecendo ao longo de nossa vida. Em muitos períodos nós passamos por situações muito difíceis, onde a confiança do Senhor foi testada e onde nós tivemos que esperar com fé e muita devoção que as bênçãos do Senhor iam chegar. Miriam, qual foi para você um dos momentos da nossa vida que você mais teve que confiar no Senhor? Eu tenho um momento para mim que foi muito especial e também muito difícil. Como toda e qualquer mãe, meu filho estava na missão. Teve todo o preparo de ir para a missão. Era uma missão que ele sempre sonhou ir. Mas nem sempre as coisas são como a gente imagina. Meu filho foi para uma missão de tempo integral no Japão. Então, aqui antes de ir para a missão, ele aprendeu japonês. Só que lá ele tinha que falar o japonês não vindo do português, mas o japonês vindo do inglês, que era uma língua que ele não tinha muita facilidade. Então ele sofreu muito na missão, teve muitos desafios. E houve momentos em que para ele foi muito difícil. E uma vez ele falou para mim, para o pai dele, que ele gostaria de voltar, porque ele não estava conseguindo, estava muito difícil. E nós falamos para ele, para que ele pudesse permanecer e se ele estava fazendo todas as coisas. E meu filho chorando falou pra gente, tá bom mãe, eu vou ficar e vou me esforçar mais. E ver meu filho naquela situação, né, para uma mãe que tem seu filho na missão, muito longe, né, do nosso país, para mim foi um dos momentos mais difíceis. E saindo dali, meu filho terminou a ligação, nós fomos pro quarto e eu fui orar ao Senhor, pedindo ajuda, porque qualquer mãe diria, não, vem para casa, eu vou cuidar de você. Mas eu tive que confiar, mas confiar muito, que o que ele estava fazendo era o que ele deveria fazer. Ele deveria servir ao Senhor uma missão de tempo integral, porque eu sabia, eu senti em meu coração que era isso que ele deveria fazer. E nós o apoiamos e o ajudamos a fazer essas coisas. E eu sei que ele, com o trabalho dele, o esforço dele lá, e a nossa oração, os nossos jejuns, nossos momentos de incentivo para ele, ele permaneceu na missão todo o tempo. E ele não voltou para casa e cumpriu uma missão honrosa. Então eu sei que nesses momentos, como pais, nós precisamos confiar. E ele também teve que confiar muito no Senhor. Confiar que ele podia cumprir uma missão de tempo integral e que ele iria ter sucesso. E foi isso que aconteceu. Então, foi um momento muito difícil para uma mãe, que é muito apegada aos filhos, dizer para o filho, vai, que você tem que fazer o que é certo. E isso é uma constante na nossa vida, né? É verdade, Miriam. Quando o Moroni estava na missão, a gente estava fazendo as atividades do CREJAS, algumas vezes a gente falava com ele quando a gente estava voltando de São Paulo, algumas vezes ele falou nas atividades, né? O pessoal dava risada, a gente falou com ele no acampamento. Assim, a missão é uma coisa maravilhosa, mas é um desafio, né? A gente aprende, a gente melhora, a gente se diverte e a gente conhece pessoas e a gente compartilha aquilo que a gente tem de mais precioso, que é o Evangelho de Jesus Cristo. E o Espírito Santo testifica dessa mensagem e a gente pode ver a vida de pessoas mudarem. Pessoas que se batizam na igreja e estão fiéis até hoje. Eu tive a oportunidade de batizar um rapaz na minha primeira área em Ponta Grossa. Ele chamava Luiz Luz. E quando eu era bispo aqui em São José Nala do Jardim Paulista, ele veio fazer missão São Paulo Leste e ele passou pela nossa ala
E no dia do aniversário dele, eu trabalhei com ele o dia todo. E foi uma enorme alegria. Uma enorme alegria. Então, jovens, nós viemos, nós dois, de uma infância humilde, com dificuldades. O pai da Miriam não era membro da igreja também. E nós lutamos, nós confiamos, nós estudamos e chegamos onde a gente está hoje. E se dois meninos pobres que tinham os pais alcoólatras, que tinham imensas dificuldades, puderam vencer na vida, confiando no Senhor, vocês podem também. Nunca duvidem disso. Vocês são filhos amados do Pai Celestial, selecionados e preparados para nascer nesses últimos dias, para fazer o trabalho do Senhor e, sobretudo, fazer uma missão de tempo integral. E eu gostaria de compartilhar com vocês um vídeo sobre isso. Vamos assisti-lo. Afirmo categoricamente hoje que o Senhor pediu a cada rapaz digno e capaz que se prepare e sirva uma missão. Para os rapazes santos dos últimos dias, o serviço missionário é uma responsabilidade do sacerdócio. Vocês, rapazes, foram reservados para esta época em que a prometida coligação de Israel está em andamento. Ao servir em missão, vocês desempenham um papel crucial nesse acontecimento sem precedentes. E para vocês, irmãs, jovens incapazes, a missão também é uma oportunidade poderosa, porém opcional. Jovens, eu gostaria de prestar o meu testemunho sob o convite do profeta, falando como uma pessoa que fez uma missão. A missão foi a coisa mais importante da minha vida. Me ajudou demais na minha vida toda, no meu casamento e no ensino dos meus filhos. Meus filhos foram 2 missionários também. E isso é uma felicidade imensa. Então, eu gostaria de deixar meu testemunho. Façam a sua missão. Confiem no Senhor, que vocês nunca vão se arrepender. E jovens, eu gostaria de compartilhar com vocês também que além de vocês confiarem no que o nosso profeta disse, que ele disse tudo isso porque o Senhor pediu para que ele dissesse. Mas nesses últimos dias, nós precisamos confiar no Senhor em todos os momentos. Então, confiar na escola, no trabalho, na nossa família, porque nem sempre na nossa família, todo mundo, como nossa família foi, nem todo mundo é da igreja. Muitas vezes nós estamos tristes, chateados com alguma coisa, nós estamos doentes, ou algum membro da família está doente, ou perdemos algum ente querido. Então, em todos esses momentos de nossas vidas, quando nós nos sentimos tristes, quando nos sentimos abandonados, quando sentimos que ninguém nos ama, nós possamos lembrar quem nós somos. Possamos lembrar que somos filhos e filhas de um Pai Celeste amoroso, que nos deu a oportunidade de vir a esta terra, nos arrependermos, de buscarmos fazer o que é certo e, acima de tudo, nos deu a oportunidade de um dia voltarmos a viver com Ele. Mas tudo isso nós precisamos mostrar esse amor através da confiança, através da obediência. Quando nós obedecemos aos mandamentos de nosso Pai Celestial, nós estamos mostrando o nosso amor por Ele. Então, que todos nós possamos lembrar disso. E lembrar que nunca estamos sozinhos. Não importa se não tem ninguém do nosso lado. Nós nunca estamos sozinhos. Um pai amoroso jamais deixa sua filha ou seu filho sozinhos. Nós estamos sempre com ele, tá bom? E eu quero também prestar o meu testemunho disso, do quanto nós somos amados, o quanto ele nos conhece pelo nome, e que nós possamos sempre lembrar disso, lembrar que o Senhor está sempre junto de nós.
E eu deixo o meu testemunho com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.